O artigo 278 fala sobre a assinatura dos interessados que devem ser lançados na presença do tabelião ou escrevente que lavrou o ato. E o artigo 279 fala que não é necessário mais, como regra geral, a presença de testemunhas. E aqui eu faço uma correlação com o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 8.935, que diz que é vedada a exigência de testemunhas apenas em razão do ato envolver pessoa com deficiência, salvo disposição em contrário. E a doutrina também fala sobre isso, dizendo que ao cego, surdo, ao analfabeto que saiba assinar, nenhuma formalidade extra deveria ser exigida sob pena de discriminação que é vedada pela Constituição Federal. Então, o tabelião ele deve ter certeza da fera da capacidade do solicitante e de que ele sabe e compreende o conteúdo e os efeitos do ato que assina. Então, só o fato de ser deficiente, hoje, não podemos exigir testemunhas só por esse simples fato, a menos que seja algo que seja inerente ao ato específico. Se ele não conseguir compreender o que está sendo dito, não tenha essa compreensão de fala ou que não consiga se manifestar, entraria em outras questões que iria necessitar, talvez, de uma ordem judicial para poder ter um representante legal para manifestação de vontade. O que a gente não vai entrar aqui para não fugir do tema do Código de Normas. Mais uma vez, voltando sobre o translado e certidão. O artigo 280 já está falando sobre o translado, que é a transcrição fiel do ato notarial lavrado, devendo o tabelião lavrá-lo e expedir-se tantas cópias exatamente iguais ao que se elaborou, quantas forem em partes e os intervenientes, sem acréscimo de despesas. A certidão é o documento passado pelo tabelião, que são reproduzidos os atos constantes em suas notas ou livros arquivados em seu serviço, podendo ser de uma forma abreviada ou resumida, a depender do pedido da parte. Então, como falei antes, o translado se emite no momento da lavratura da escritura, por solicitação do usuário, se emite o translado. Se for embora no dia seguinte, já seria uma certidão. Essa diferença maior entre o translado e certidão. Os translados e certidões serão fornecidos em 5 dias, a contar do pedido, sendo subscritos pelo tabelião ou substitutos, que aporão o sinal público em todas as folhas, além do carimbo com seu nome, cargo e indicação do serviço. Aqui está falando uma breve explicação sobre a diferença de translados e escrituras. Então, nós encerramos aqui a parte geral das disposições gerais e vamos entrar agora nos atos notariais, especificamente sobre o artigo 283. O artigo 283 fala sobre os requisitos formais essenciais do instrumento público notarial. E aqui fala sobre a redação em língua nacional, menção em localidade e data, qualificação dos participantes, assinatura dos comparecentes, o encerramento com a assinatura do tabelião, substituto ou escrevente autorizado, a quem o tabelião tenha atribuído poderes para tanto, e junto com a assinatura deve ser lançado por extenso e de forma legível o nome do signatário. Esse artigo é muito importante, a memorização. A ausência da assinatura do ato, esse artigo é de especial importância, principalmente relacionado ao prazo, e costuma cair muito em prova. Não sendo possível a lavratura imediata do instrumento público notarial, o tabelião, conforme acordado com o solicitante, irá designar dia e hora para sua leitura e assinatura. E aí, o parágrafo 1º fala que, decorridos 20 dias úteis da sua lavratura, o instrumento público notarial, não assinado por todos, será declarado sem efeito, não sendo devida qualquer restituição de emolumentos e despesas por parte do tabelião, tendo em vista a regular prática do ato em que concerne as atribuições do tabelião. Esse prazo de 20 dias úteis tem que ser memorizado para fim de prova.
porque é um prazo que deve ser observado para fim de assinatura de todos. Mas no parágrafo 2º também faz uma importante ressalva, que, sendo declarado sem efeito, o solicitante pode se utilizar dos emolumentos anteriormente pagos para fins do próximo ato notarial, certo? Então, esses 2 parágrafos devem ser observados no momento da prova. Das escrituras públicas, o artigo 285 fala o conceito, de escritura pública, que é um instrumento público notarial dotado de fé pública com força probante plena, em que são acolhidas declarações sobre os atos jurídicos ou declarações de vontades inerentes aos negócios jurídicos, para os quais os participantes devam ou queiram dar forma legal. E o parágrafo 1º já menciona, e algo específico do Estado, quais são os tipos de escritura públicas, com e sem conteúdo financeiro. O artigo 285, parágrafo 2º, isso é muito importante verificar, que é uma coisa específica do Estado, que consideram-se escrituras públicas com conteúdo financeiro, aquelas que tenham repercussão central e imediata, materializando ou sendo parte de um negócio jurídico com relevância patrimonial ou econômica, como, por exemplo, compra e venda, transmissão, aquisição de bens, direitos, valores, constituição de direitos reais sobre eles ou sua divisão. Então, sempre que houver uma escritura pública com vantagem econômica, que tenha alguma relação com valores econômicos, elas são consideradas escrituras públicas com conteúdo financeiro. Parágrafo 3º já faz uma vedação expressa sobre a impossibilidade de lavratura de escritura envolvendo crianças ou adolescentes para fins de adoção. Isso deve ser objeto de discussão judicial na vara de infância e de juventude. Isso aqui é uma disposição que está constando expressamente no Código. O artigo 286 também é extremamente importante no momento de lavrar escrituras públicas, que são os requisitos das escrituras públicas, que também é uma reprodução do artigo 215 do Código Civil. Mas vamos lá. Quais são os requisitos obrigatórios? Data e lugar da realização, indicando a serventia em que foi lavrada. O nome completo do participante, pessoa natural, e diz quais são os requisitos que devem conter obrigatoriamente. Deve ser também indicado, se for casado, o livro, folha e termo do casamento, regime de bens adotado. Se houver pacto antinupcial, deve ser mencionado, e o nome do cônjuge com a sua qualificação completa. Nesse ponto, faço uma ressalva sobre a necessidade também de entender-se cônjuge, incluindo companheiro. Por quê? Hoje, obrigatoriamente, deve ser declarado se a pessoa convive ou não em união estável. Então, sendo declarado a convivência em união estável, a companheira deve fazer parte integrante da escritura pública e sua qualificação completa. No item 3, menciona nome, endereço, lugar da sede. Isso aqui já fala sobre pessoa jurídica. Nome, endereço, lugar da sede, CNPJ, menção ao registro mercantil ou civil das pessoas jurídicas. E a indicação da representação do participante que seja pessoa jurídica, de acordo com os dados do inciso 2, no que se for em relação à pessoa natural representante. Ou seja, a pessoa que estiver assinando, ela também deve constar os dados dela de acordo com o inciso 2. Então, o inciso 1 e 2, devem ser lidos em conjunto. Inciso 4 já fala sobre o nome e qualificação completa do procurador, em que deve ser mencionado expressamente o livro, folha e serventia, em que foi lavrado o instrumento público, e se houver também um subestabelecimento, assim como data de certidão de seu inteiro teor, quando não for translado. Deve constar todas as informações.
nome e qualificação completa, na forma do inciso 2, do representante ou assistente em caso de incapacidade plena ou capacidade apenas relativa do participante, transcrevendo o alvará de autorização judicial ou mencionando em breve relatório, com todas as minúcias que permitam identificá-lo, e que também se aplica no que couber ao suprimento judicial de consentimento. Esses itens em verde devem ser prestados bem atenção, que são itens que podem trazer uma certa modificação em prova, pode-se modificar umas palavras. Então, dependendo do que for pedido na prova, deve-se observar essas palavras: alvará judicial de autorização, alvará judicial e suprimento judicial de consentimento. Inciso 6º, reconhecimento de identidade e capacidade dos comparecentes, incluída a legitimação de representação, se for o caso, declaração de vontade, cumprimento de exigências legais e fiscais, declaração de ter seguido ver também o artigo 215 do Código Civil. Então, essa leitura é fundamental, que são esses requisitos são essenciais para a escritura pública suprema de nulidade. Assinatura a roubo. O parágrafo 1º fala sobre a pessoa que não puder ou não souber escrever, outra pessoa assinará por ele a seu roubo, devendo constar o motivo da assinatura a roubo. Então, por exemplo, se uma pessoa é analfabeta, ela precisa de uma pessoa assinando por ela, né? Ou seu representante legal, por procuração, e deve constar a qualificação completa dessa pessoa, tá? Se não forem conflitantes, aqui, podendo firmar por mais de um comparecente, se não forem conflitantes seus interesses. Então, são os casos de analfabetos, pessoas impedidas de assinar por motivo de doença, né? Deve outra pessoa assinar por ela. O parágrafo 2º fala que ela deve ser preferencialmente conhecida da pessoa e de sua confiança. Agora, importante, ser alheia à estrutura da serventia. Então, o código já fala aqui para não colocar colaboradores da serventia para assinar a roubo, tá? Buscar ter essa independência e a pessoa ser uma pessoa realmente da confiança dele. Parágrafo 3º fala sobre a impressão digital, né, que deve constar da pessoa, coloca aqui com os cuidados que devem ser necessários no momento da colheita dessa impressão digital dessa pessoa impossibilitada de assinar. Parágrafo 4º já fala sobre o estrangeiro. Se um dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma, participará do ato o tradutor público como intérprete. Se não tiver, outra pessoa que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes para isso. Parágrafo 5º está falando sobre as testemunhas, quem não pode ser testemunha. E aí eu chamo a atenção dos nobres colegas que esse parágrafo está desatualizado, tá? No Código de Normas, e então vocês vão ler aqui e ler em concomitante com o artigo 228 do Código Civil, ler em conjunto, que aqui fala quem não pode ser admitido como testemunha. Exemplo, menores de 16 anos, e aí esses incisos aqui, ó, artigo por enfermidade ou retardamento mental que não tiver discernimento, cegos ou surdos, foram revogados. Então, dificilmente isso deveria cair numa prova, porque poderia ser objeto de questionamento, já que a lei federal revogou. Contudo, chama atenção aqui para esse artigo, tá? 228, e o inciso 5º do Código de Normas, que fala que eu coloquei em destaque: cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais de até terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade de algum dos participantes,
salvo em se tratando de signatário arrogo ou nos casos afetos ao direito de família. Então, essa é uma ressalva que é um pouquinho diferente ao Código Civil, que vale a pena a leitura. Vamos adiante, agora falar sobre a representação por procuração. Parágrafo 6º fala sobre obrigatória, em caso de procuração, né, a apresentação original do instrumento de mandado, não sendo necessário, todavia, o reconhecimento da firma do tabelião ou do escrevente que assinou a procuração do tabelião da comarca. Então, é muito importante esse ponto aqui, porque na prova poderia se colocar por qualquer tabelião do estado, mas não é assim. É obrigatório o sinal público se for fora da comarca. Então, atenção ao parágrafo 6º. O parágrafo 7º já fala sobre a regra que a procuração, salvo cláusula expressa, não tem validade. Porém, aí é uma atenção que chama aqui. Passados 30 dias da sua outorga ou da expedição do translado, não pode a serventia, poderá a serventia exigir certidão da serventia em que tenha passado o instrumento público do mandado, dando conta que ele não foi revogado ou anulado. Isso é muito interessante para fins de segurança jurídica. Então, quando se chega uma procuração passados os 30 dias, o tabelião que está recebendo, ele pode exigir uma certidão atualizada para provar que aquele ato está ainda em vigor e que é de praxe fazer e é recomendável fazer por fins de segurança. Então, guardem a questão dos 30 dias aqui. O parágrafo 8º já fala sobre a escritura em que há um participante, pessoa jurídica, com mais de um sócio e que em cada um tenha poderes para isoladamente representá-la. O tabelião deve constar a indicação e qualificação do sócio que efetivamente compareceu ao ato, vedado o uso da expressão e ou para indicar a representação. Então, isso é muito importante também em relação à lavratura das escrituras, se verificar quem efetivamente pode representar a pessoa jurídica. Então, esse parágrafo 8º fala sobre isso. É importante também fazer uma leitura concomitante com outro artigo do Código de Normas da Paraíba, que é o artigo 167, que fala sobre a prática de ato por procurador. E diz que essa procuração ela deve ser arquivada em pasta própria, devendo ser anotados o livro e folhas onde foi utilizada. E, se for de comarca diversa, o que eu falei anteriormente, ter a firma do tabelião subscritor reconhecida por tabelião da mesma localidade em que o ato será praticado. É o reconhecimento do sinal público quando for tabelião fora da comarca. E a questão da conceituação de comarca está relacionada à lei estadual, que fala qual é a comarca de cada cartório. Esse termo comarca é um pouco discutido na doutrina, alguns falam em circunscrição. Porém, aqui o Código está falando em comarcas, vamos seguir comarca. Quando se tratar de instrumento particular, o original deve ter a sua firma reconhecida no tabelião de notas da mesma localidade da serventia, onde o ato será praticado ou que tenha cartão de autógrafos arquivado na serventia. Não serão aceitas procurações por instrumentos particulares para transmissão. Exemplos: doação, venda, compra, oneração de direitos reais imobiliários, alienação fiduciária, hipoteca, etc. Bem, isso aqui é uma previsão do Código de Normas. Nós sabemos que o Código Civil exige obrigatoriamente escritura pública acima de 30 salários mínimos, porém o Código de Normas fala expressamente que as procurações elas devem ser feitas de forma pública. Então, é algo que deve ser prestado atenção também, dependendo de como for. Se for questionado de acordo com o Código de Normas da Paraíba ou Código Civil, deve ser observado um princípio da gravitação jurídica. Nesse caso aqui, deve-se observar a literalidade do que está no Código de Normas.
Vamos agora falar sobre a outorga do cônjuge. A outorga do cônjuge está sendo dito no artigo 287 e fala que é imprescindível a outorga do cônjuge em qualquer escritura que tenha objeto alienação ou oneração do imóvel, salvo essa parte, que são as ressalvas, que deve ter muita atenção e preocupa. Salvo se o casamento for regime de separação total de bens, assim entendida a separação de bens resultante de pacto antinupcial. Ou seja, separação total de bens é um convencional. Ou, se sob o regime da participação final dos aquestes, houver pacto antinupcial com expressa convenção de livre disposição dos bens particulares. Já o parágrafo único fala que, se o imóvel a ser alienado ou onerado tiver sido objeto de pacto antinupcial, deve ser feita referência à escritura pública que contiver e ao seu registro imobiliário, se houver. Isso é muito importante. O que eu coloco aqui? Sempre lembrando sobre o companheiro. Esse artigo, a gente também, por analogia, vai levar um pouco para o companheiro sobre a necessidade dele participar também da escritura quando houver declaração de que existe união estável. A pessoa declarou que convive em união estável, por segurança, o companheiro também deve participar, ou como vendedor, por exemplo, de uma compra e venda, como vendedor ou como anuente, porque ele pode também fazer parte ali, ele tem interesse e direito sobre aquele negócio. Então, é muito importante prestar atenção sobre isso. E aqui eu já estou colocando a previsão no Código, não é no Código Nacional, é no provimento 61 do CNJ, que fala no artigo 2º sobre a obrigatoriedade de constar na ata, nos atos notariais, o estado civil, a existência de união estável e filiação. Aqui. No provimento 149 do CNJ, o artigo 111, também está falando a mesma coisa, tá? Serão inseridos na qualificação dos sujeitos aqui a existência de união estável. Então, eu digo que é muito importante fazer uma leitura de acordo com as normas, sempre, não somente o Código de Normas da Paraíba, mas também o Código Nacional e também os provimentos do CNJ, para poder ter essa interpretação mais extensa e completa. Mas a resposta das perguntas deve ser de acordo com o que está sendo colocado. Se for perguntado de acordo com o Código de Normas da Paraíba, você vai mencionar a literalidade do artigo. Então, precisa prestar atenção. Mas, na prática, deve-se fazer uma leitura ampla.